Salve, salve, meus queridos. Vamos para a nossa quinta questão aí da prova da FUVEST de 2023. Prof. Henrique na área. Questão envolvendo a parte de radiação, assunto que também é muito presente na prova do Enem, tá? Se você tem dúvidas, quer dar uma olhada na prova do Enem com bastante detalhe, chegar lá bem preparado, aqui está o nosso QR Code para você acompanhar o Dominando Enem, tá? Então, antes de começar, não esqueça de dar o like, não esqueça de comentar e não esqueça de sugerir vestibulares para eu fazer as nossas resoluções aqui, tá? Se você sugerir uma prova, sei lá, pode ser do Rio de Janeiro, pode ser do Paraná, pode ser do Rio Grande do Sul, tá? Mas faz a sugestão aqui, eu vou organizando minhas playlists e vou publicando aqui diariamente sempre resoluções e exercícios. Essa série aqui da FUVEST vai até, né, as nossas questões, as nossas provas mais atuais. Mas se for solicitado algum outro vestibular, eu posso também implementar aqui dentro do canal, beleza? Então, olha só, este assunto ele é muito importante, a parte de ondulatória, a parte de ondas eletromagnéticas e a parte da energia da radiação, certo? Lembrando que quando a gente fala de radiação, você precisa reconhecer uma tabela bem simples. Esses nomes, quando você começa a estudar a parte de ondulatória, você vai se acostumando, tá? Eu vou fazer uma lista das ondas que são de menos energia até as que têm mais energia. Então, a gente vai começar com a onda de rádio. Nós vamos ter a micro-onda, essa que é utilizada em sistemas de GPS e também dentro do forno micro-ondas, o infravermelho. E aqui a gente vai ter aquela faixa de radiação que ela é visível, tá? Então, assim, a faixa de radiação que ela é visível, nós chamamos ela comumente de luz, tá? É muito comum o professor falar luz visível, mas por definição a luz, ela já é por essência visível. Quando a gente fala luz, a gente está se especificando da radiação que está dentro do nosso espectro visível. Eu vou usar os dois termos, mesmo sabendo que é uma redundância, afinal de contas, é muito comumente utilizada, a luz visível. E na sequência, nós vamos ter três faixas que causam danos às nossas peles e são as faixas que nós chamamos de ionizantes. A gente vai começar com o ultravioleta, o raio-x, e a radiação gama, que é aquela quando você faz a fissão nuclear, quando você quebra um núcleo de um átomo, né? Raio-x que é utilizado para as fotografias, né? Quando você precisa fazer uma chapa, né? De ver um osso quebrado, uma coisa assim, né? E raio gama, que é já de nível de energia muito alto, tá? O que você precisa lembrar sobre esses caras? Você precisa lembrar que quanto mais aqui abaixo nessa minha tabela, mais energia eu tenho. Mas essa energia, existe uma equação que diz que essa energia ela depende da frequência da onda, né? Então a gente vai colocar aqui, ó. Eu vou colocar nessa tabela frequência e energia. Quanto mais abaixo, mais frequência e mais energia. Quando você chega nessa faixa aqui do ultravioleta, raio-x e raio gama, nós vamos dizer que essas radiações são ionizantes. E o que significa ser ionizante? Você não tem como compreender o que é ionizante se você não sabe o que é um átomo, tá? O átomo você sabe muito bem que ele tem uma estrutura com um núcleo com prótons e nêutrons, e na volta dele a gente tem aquela nuvem eletrônica, que são os elétrons lá que ficam em volta do núcleo do átomo, tá? Então, todo átomo, por essência, ele é neutro. Ele tem um núcleo que tem um certo número de prótons, mas a nuvem eletrônica terá o mesmo número de elétrons. Então, a quantidade de carga negativa que tem em volta do átomo é a mesma quantidade de carga positiva que tem em seu núcleo. Então, por essência, ele tem um balanço de forma que ele fica neutro, tá? Mas, quando eu arranco um elétron dessa nuvem eletrônica e eu quebro esse balanço, ou até mesmo quando eu insiro um elétron nessa nuvem eletrônica e eu quebro também esse balanço, eu falo que esse cara se tornou um íon. O que é um íon? Ele era um átomo, essencialmente, mas ele sofreu um processo de mudança na quantidade de elétrons na nuvem eletrônica e ele não está mais balanceado. E a gente vai dizer que essa radiação, que ela é ionizante, ela consegue arrancar elétrons da nuvem eletrônica, tá? Então ele vai se tornar um íon. É importante você saber que assim, ó, quando eu falo átomo, por conceito, eu estou falando de uma coisa obrigatoriamente neutra, tá? Quando eu falo íon, eu estou falando de um cara que, originalmente, ele era um átomo, mas ele passou por esse processo de mudança, então ele está carregado eletricamente. Seja positivo, caso ele tenha perdido elétrons, ou negativo, caso ele tenha ganho. Mas falei íon, você já tem que imaginar, opa, o íon é um cara que está carregado eletricamente. Então, se você pensar, o íon, quando ele está dentro de um campo elétrico, ele vai sofrer força, tá? O íon, você pode utilizar ele para tentar fazer correntes elétricas dentro de fluidos, porque você vai ter carga elétrica em movimento, tá? Então, falou em íon, lembre de uma coisa carregada. Por exemplo, se alguém tiver uma prova vestibular falando da ionosfera, tu vai pensar, opa, ionosfera. Eu posso até não ter muito detalhado sobre ela, mas ela é uma camada da atmosfera e ela, como é uma ionosfera, de alguma forma ela tem uma carga elétrica. Por que ela tem carga elétrica?
aí é para uma outra aula, mas é importante você saber que ela apresenta uma carga elétrica porque ela teve a quantidade de elétrons dela desbalanceada com a quantidade de prótons, então pode ser para mais ou para menos, isso aqui não é o nosso ponto agora, mas a radiação ionizante ela arranca elétrons e aí ela torna o átomo em um íon, beleza? Mas você tem que lembrar que quanto maior a frequência da onda, ó, ela vai ser com uma frequência muito alta ou com uma frequência muito baixa, você vai ver que quanto maior for a frequência, menor será a distância entre cristas e vales, cristas e cristas ou vales e vales. Então, menor será o comprimento de onda. Então, a gente vai guardar aqui, ó, que quando você tem uma alta quantidade de energia, uma alta frequência, você tem um baixo comprimento de onda. Então, nós vamos entender que as ondas de rádio e TV são ondas com maior comprimento, ondas mais longas, digamos, certo? E as ondas no tipo ultravioleta, raio-x, raio-gama são ondas muito menorzinhas. Inclusive, isso faz com que elas consigam penetrar na nossa pele mais facilmente. Por isso que você vai conseguir tirar um raio-x, né? Tirar uma foto do teu osso usando um raio-x, beleza? Então, ele fala para você que, de acordo com o órgão responsável pela área de telecomunicações, radiodifusão dos Estados Unidos, considera-se ionizante qualquer radiação de ondas eletromagnéticas que transporte energia maior que 10 elétron-volts. Essa energia é equivalente àquela transportada por uma ultravioleta, longínquo, né? Então não é qualquer ultravioleta, é ali no ultravioleta que começa, tá, pessoal? Aí, uma das faixas mais energéticas do ultravioleta que se estende entre os 122 nanômetros até os 200 nanômetros de comprimento de onda, tá? De acordo com a professora Patrícia da USP, há dois tipos de radiações dois tipos de radiação, a ionizante e a não ionizante. Isso aqui a gente acabou de discutir, né? Então, mas elas possuem características diferentes de interação com o corpo humano. São consideradas não ionizantes aquelas em que a energia não é suficiente para liberar elétrons. Ó, ela já está especificando justamente o que eu estava comentando com você, né? Do tecido humano ou qualquer outro material. Já a radiação ionizante, utilizada na medicina nuclear, em radioterapia, tem energia maior e lhe confere a característica de tirar elétrons do átomo da matéria a qual ela interage. Então, você tem um átomo, tira e torna aquele átomo em um íon, certo? Com base no texto e seus conhecimentos, assinale a alternativa correta. Ele fala aqui, a luz de lâmpadas brancas, micro-ondas, laser vermelho podem ser consideradas exemplos de radiação não ionizante. Ó, pessoal, é justamente o que eu coloquei aqui. Luz branca, infravermelho, micro-onda, né? Então esse cara já está correto, mas vamos dar uma olhada nas outras alternativas, tá? A radiação eletromagnética de comprimento de onda maior tem efeito ionizante. É ao contrário, ó. Comprimento de onda grande vai pegar lá na faixa de rádio e TV e não é ionizante, beleza? A luz visível não pode ser considerada de uma forma de radiação, uma vez que eles têm efeitos desprezíveis sobre tecidos. Não, não é que ela não pode ser considerada uma forma de radiação, ela não pode ser considerada uma forma de radiação ionizante. Então, por isso esse item está errado e esse errado também. O efeito fotoelétrico é um exemplo de interação de radiação não ionizante com a matéria. Aí é exatamente o contrário, tá? O efeito fotoelétrico é aquela situação que a luz arranca um elétron, então ela está ionizando. É bem o contrário. Não ionizante, não. Ionizante. Né? A liberação de elétrons de moléculas de tecidos do corpo humano por radiação ionizante não afeta as propriedades químicas das moléculas. Gente, se isso aqui não tivesse nenhum efeito, né? Obviamente a gente não ia falar que esse tipo de radiação pode causar câncer, pode causar problemas para a sua saúde, né? Então, obviamente, essa a gente descarta e ficamos com a nossa letra A, certo? Para mais questões como essa, não esqueça de dar o like, não esqueça de comentar, não esqueça de solicitar um vestibular, caso você tenha interesse, que eu posso inserir aqui nas minhas playlists e começar a fazer o vestibular que você queira, beleza? Então, meus queridos, forte abraço a todos, beijos e até a nossa próxima questão. E se você não conhece Dominando Enem, dá uma olhada aqui, eu já comentei com vocês no início do vídeo, é muito legal o nosso curso, então é nóis, galera, beijo e tchau, tchau.